Antes de orarmos juntos, quero que você pare por um momento. Não role a tela ainda. Não pule para o final. Fique aqui, agora, porque o que você está prestes a ler pode ser exatamente o que Deus preparou para o seu dia de hoje. É assustador quando alguém proclama o nome de Cristo com os lábios, mas suas intenções, motivações e vida particular não refletem a sua senhoria. É possível parecer espiritual por fora e ainda assim estar resistindo a Deus por dentro. É possível ser ativo na igreja, participar de cultos, servir em ministérios e ainda assim viver para si mesmo. É possível fazer coisas cristãs enquanto ignora exatamente a pessoa para quem essas coisas deveriam te conduzir. Jesus fala diretamente sobre isso em Mateus 7, 21 a 23. Ele diz que nem todo aquele que o chama de Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai Celestial. E vai além, descrevendo pessoas que se apresentarão diante dele com confiança, listando suas atividades espirituais. Profetizaram, expulsaram demônios, fizeram milagres em seu nome. E ainda assim, Jesus responderá: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E isso é um chamado de alerta. Significa que momentos poderosos, ministério público e discurso religioso não são o mesmo que uma vida rendida. O que Jesus aponta como evidência verdadeira de conhecê-lo: obediência que nasce do amor. Um coração que cede à voz de Deus. E a voz de Deus está na sua palavra. Se você chegou até aqui e sente que Deus está falando ao seu coração, escreva Amém nos comentários. Que essa verdade encontre cada coração que precisa dela hoje. Quando você abre João 1:1, entende por que as Escrituras importam tanto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso significa que a palavra de Deus revela a sua natureza, revela o seu coração, revela o que ele ama e o que ele odeia, revela o que te conduz à vida e o que destrói a sua alma. Então, quando você abre a Bíblia, você não está apenas lendo um livro antigo. Você está aprendendo os caminhos de Deus. Você está aprendendo a vontade de Deus. Muitas pessoas perguntam: qual é a vontade de Deus para a minha vida? E querem saber para onde ir, que emprego aceitar, com quem se casar. São perguntas legítimas e Deus se importa profundamente com cada detalhe da sua vida. Mas antes de correr para os detalhes, Deus te chama a algo mais fundamental: render-se a Jesus Cristo e segui-lo diariamente. A vontade de Deus começa com a salvação. Atos 16, 31 diz: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Deus não está procurando alguém que domina a linguagem religiosa. Ele está procurando um coração que crê, um coração que se apoia em Cristo para receber misericórdia, um coração que diz: Jesus, eu preciso de ti. E a salvação é pessoal. Romanos 10, 9 diz: Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Boca e coração. O que você declara e o que você verdadeiramente acredita. Deus se importa com os dois. Não adianta confessar publicamente o que você nega em particular. Não adianta louvar no culto o que você contradiz na segunda-feira. Deus quer o seu coração inteiro, não apenas a sua aparência religiosa. À medida que você caminha com Jesus, a vontade de Deus continua na transformação. Você não pode seguir Jesus e permanecer o mesmo. Você não pode continuar bebendo das mesmas trevas e esperar que a sua alma permaneça limpa. Você não pode continuar alimentando sua mente com o que destrói o seu espírito e ainda assim afirmar proximidade com Deus. A renovação da sua mente acontece quando você permanece na palavra, permanece na oração e deixa o Espírito Santo te corrigir, te moldar e te fortalecer. Não é um processo rápido. Não é algo que acontece em um único culto ou em uma única experiência emocional. É diário, é uma escolha feita toda manhã quando você decide quem vai governar o seu coração naquele dia. A vontade de Deus também inclui pureza, mesmo quando o mundo ri dela. 1 Tessalonicenses 4,3 diz: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. O pecado sempre custa mais do que promete. Sempre.
O que parece liberdade por fora é escravidão por dentro. O que parece prazer por um momento deixa uma ferida que demora anos para cicatrizar. A vontade de Deus inclui humildade, porque o orgulho endurece uma pessoa. Tiago 4,6 lembra que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Um crente humilde permanece ensinável. Um crente humilde se arrepende rapidamente e não defende o pecado, não justifica o pecado, não decora o pecado com boas intenções. A vontade de Deus inclui confiança. Provérbios 3, 5 a 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Muitas pessoas querem a direção de Deus, mas ainda insistem em segurar o volante, confiar. A vontade de Deus inclui lealdade. Êxodo 23 diz: Não terás outros deuses diante de mim. Ídolos não são apenas estátuas de pedra ou metal. Um ídolo é qualquer coisa que você ama mais do que Jesus. Qualquer coisa que você obedece mais do que a Deus. Qualquer coisa que você não consegue largar, mesmo quando ela está te afastando dele. Pode ser uma relação, pode ser dinheiro, pode ser reconhecimento, pode ser o seu próprio conforto, pode ser a opinião das pessoas sobre você. Pergunte a si mesmo com honestidade: existe algo na minha vida que ocupa o lugar que pertence somente a Deus? Existe algo que eu protejo mais do que protejo a minha comunhão com Ele? Se a resposta for sim, isso é um ídolo. E Deus, em seu amor, está te chamando a soltá-lo. Tiago 1,22 diz: Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Deus está te chamando para fora da autoilusão e para dentro da vida real. Não basta ouvir sermões poderosos e sair igual. Não basta se emocionar na presença de Deus no domingo e viver como se ele não existisse na segunda-feira. A fé verdadeira tem peso. A fé verdadeira aparece em como você fala, em como você pensa, em como você trata as pessoas, em como você responde quando é testado. Querido irmão, querida irmã, use o seu tempo com sabedoria. Invista no que é eterno. Invista no seu relacionamento com Jesus. Não espere até que o seu coração esfrie ou até que o pecado se torne normal. Não espere chegar ao fundo para decidir mudar. O melhor momento para retornar é agora. Volte à palavra, volte à oração, volte à obediência. O mundo oferece prazeres que passam. Oferece aplausos que desaparecem. Oferece desejos que jamais satisfazem. Mas a palavra de Deus diz em 1 João 2,17: O mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que Deus tem para você não tem prazo de validade. O que Deus construiu em você, ninguém pode destruir. O que Deus prometeu a você não volta vazio. Senhor, obrigado por me amar mesmo quando eu falhei. Obrigado por me chamar de volta quando me afastei. Perdoa os meus pecados, sejam eles falados ou escondidos, cometidos abertamente ou carregados em silêncio na minha mente. Purifica-me, Senhor, de tudo em mim que não é semelhante a Ti. Perdoa-me pelas vezes que vivi para mim mesmo em vez de viver para a Tua glória. Perdoa-me pelas vezes que persegui ganho pessoal, atenção, conforto ou ambição egoísta enquanto meu coração se distanciava do que realmente importa. Perdoa-me por cada momento em que coloquei os meus desejos acima da Tua vontade. E perdoa-me pelas formas como justifiquei o que Tu estavas tentando corrigir. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Guarda-me de me tornar uma pessoa que Te chama de Senhor com a boca enquanto Te resiste com a vida. Salva-me de uma fé rasa. Salva-me de uma rotina religiosa que não tem rendição. Que o meu relacionamento contigo seja pessoal e vivo. Ensina-me a caminhar contigo diariamente e em cada estação da vida. Remove de mim o desejo de impressionar pessoas. Livra-me de me importar demais com as aparências. Não quero estar focado em parecer santo diante dos outros enquanto meu coração permanece inalterado. Quero estar focado na Tua palavra, na Tua vontade e na Tua presença. Que o meu amor por Ti cresça mais profundo do que o meu amor pela aprovação. Que a minha obediência se torne mais importante para mim do que a minha reputação.
Senhor, quando eu pronunciar o nome de Jesus Cristo, que venha de um relacionamento genuíno. Quando eu te louvar, que seja de gratidão e não de performance. Quando eu te adorar, que venha de um lugar profundo dentro do meu coração, onde eu tenha plena consciência de que tu estás verdadeiramente aqui. Ensina-me a adorar com honestidade. Se eu estiver cansado, deixa-me ser honesto contigo. Se eu estiver fraco, deixa-me admitir. Se eu tiver pecado, deixa-me confessar. Arranca de mim a falsa piedade e a autojustiça, para que a minha adoração se torne limpa e verdadeira. Pai, que haja substância na minha vida como crente, que a minha fé tenha peso e sinceridade, que apareça em como eu falo, em como eu penso, em como eu trato as pessoas e em como eu respondo quando sou provado. Planta-me profundamente na tua palavra, Senhor, para que a minha vida se torne um testemunho vivo. Dá-me ousadia para proclamar o Evangelho com convicção sempre que tiver oportunidade. Espírito Santo, eu preciso de ti. Não consigo viver essa vida com as minhas próprias forças. Age em mim por dentro. Muda o que eu amo e o que eu odeio. Molda os meus desejos. Quando eu me sentir fraco, fortalece-me. Quando eu me sentir confuso, guia-me. Quando eu me sentir cansado, renova-me. Ensina-me a andar pela fé e não pelo medo. E quando eu cair, levanta-me rapidamente. Quando eu me desviar, puxa-me de volta. Cria em mim um coração puro. Que a minha mente seja renovada. Que os meus pensamentos sejam corrigidos. Que o meu foco seja redirecionado para o que é eterno. Que a minha vida particular se torne um lugar onde a tua verdade é bem-vinda e onde a tua presença é honrada. Que eu seja livre do pecado e que te sirva com alegria. Tu mereces toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Que o meu nome não seja lembrado, mas que o teu nome seja glorificado em tudo o que eu fizer, em tudo o que eu disser e em tudo o que eu for. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se essa oração tocou o seu coração e você a fez com sinceridade, escreva Amém, está feito nos comentários. Deus ouviu cada palavra que saiu do fundo da sua alma. Compartilhe essa oração com alguém que precisa encontrar o coração de Deus hoje. Você pode ser o instrumento que Ele vai usar para mudar uma vida.